Queridas e queridos, tudo bem com vocês? Então vamos conversar sobre um tema que talvez você, assim, a princípio, ache que não é tanto sociológico, que não tem tanta sociologia quando se fala de meio ambiente, de natureza. Mas engano de vocês. Ok? Engano de vocês e pior, se nós não estivermos atentos às relações entre a sociedade, a tecnologia e o ambiente, nós teremos problemas para o Enem. Legal? A prova de ciências humanas do Enem está muito interessada na relação entre aquilo que você pode chamar de natureza, de ambiente, de recursos naturais, de água, terra, mar, fogo e assim por diante, daquilo que te parece mais natural, até mesmo o corpo humano, os animais, as espécies animais de um modo geral, e a maneira como nós vivemos, aquilo que nós chamamos de sociedade, aquilo que nós chamamos de cultura, as ações históricas, sociais e culturais dos humanos, ok? Essas relações são muito importantes para nós entendermos o mundo hoje, mais ainda, para nós entendermos a vida do humano, a condição humana, legal? E olha só, vamos começar essa conversa tirando aí algumas imagens, algumas suposições, algumas perspectivas que talvez alguns de vocês tenham. Porque é assim, pessoal, desde o iluminismo, desde o século XIX, desde o momento em que essa história de modernidade começou, a gente, por alguma razão, separou o que é do domínio da natureza do que é do domínio das humanidades, do humano. Estranho, né? Eu acho muito estranho, mas infelizmente é o que aconteceu. Então, é por isso que na tua cabeça, química, física, biologia, são coisas muito separadas e distantes de sociologia, de filosofia, de história, né? E nem sempre foi assim. A gente acha que átomos, geologia, camadas geológicas, ou então a termodinâmica ou as hidrelétricas não tem nenhuma relação com o capitalismo ou com a produção, a distribuição e o consumo humano. A maneira como nós entendemos o mundo, entendemos a nós mesmos, ou seja, cultura, e a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, ou seja, sociedade. Pois bem, tem. E eu trago dois exemplos aqui para vocês, no segundo parágrafo, para nós começarmos a pensar dessa maneira. Para nós começarmos a pensar de que forma a sociedade se relaciona com o ambiente. Vejam, aqui no Brasil nós temos, e olha só que interessante, essas ideias aqui podem ser usadas por vocês para entender, interpretar e resolver melhor questões de ciências humanas e até mesmo questões de ciências da natureza, principalmente as questões de biologia, lá que os professores como Cornélio trabalham com vocês, tá bom? Olha só. O caso do Aedes aegypti no Brasil e todas essas doenças que nos lastimam, que nos atacam, que nos afligem, né? A dengue, a zika recentemente e o chikungunya, né? Claro, o Aedes aegypti é um agente ambiental, então, na nossa cabeça, ele faz parte da natureza. Agora, nós só temos essas doenças e vamos lembrar aqui, né? O Aedes aegypti, ele não é o causador biológico dessas doenças aqui. O causador são vírus que são carregados pelo Aedes aegypti. Então, quando ele te morde, vírus ou bactérias, eu realmente não sei. Vejam lá com o professor de biologia. Agora, fato é que esses bichinhos muito pequenos, eles entram na gente porque o Aedes aegypti, o mosquito, nos pica. Muito bem. Até aí, é um processo natural, ambiental.
Não tem nada de sociedade, não tem nada de cultura aí. Mas, pensem vocês, por que o Brasil tem recorrentemente epidemias dessas doenças? Porque no Brasil você ainda tem um seríssimo problema com água parada. Porque as pessoas não cuidam, não se atentam para não deixar água parada nos vasinhos, nos terrenos baldios. Entendem? Então a água parada é o ambiente perfeito para o Aedes aegypti colocar os seus ovinhos e crescer e se proliferar. Então nós só temos o agente que causa, o agente que carrega a doença, essas doenças, porque nós, enquanto sociedade, não cuidamos deste controle. Entendem? Então, vejam só, Léo, mas aqui em casa a gente cuida, não tem? Eu moro no Recife, um lugar quente, eu moro no Rio de Janeiro, um lugar quente, eu moro na Bahia, um lugar quente, e a gente aqui em casa cuida muito bem, sim, para não ter água parada, aberta, a céu exposto. Pois é, mas e o teu vizinho faz isso? E o terreno baldio aí, aos arredores da sua casa? Será que lá não tem nenhuma latinha? Será que lá não tem nenhum recipiente aberto que está acumulando água da chuva? E aí, a vigilância sanitária está lá para fiscalizar esse terreno baldio? Esse terreno baldio, será que está com o mato cortado? Será que ele está bem cuidado para se perceber esses recipientes? Pois é, então não adianta nada você cuidar da tua casa, você cuidar do teu apartamento, se os seus vizinhos, se o seu bairro como um todo, se a sua cidade como um todo não cuida. Por quê? Porque o mosquitinho voa, não é mesmo? Então ele sai de lá do terreno baldio e te pica. Vejam, portanto, que é uma relação entre sociedade e natureza. Chikungunya, Zika, dengue são doenças que independem do ser humano. Agora, elas só se tornam epidemias por razões sociais culturais. Percebem? Eu dou um outro exemplo aqui no nosso slide para falar de toda a crise hídrica que recorrentemente acontece no Brasil, né? Tivemos recentemente crises hídricas no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, né? Distrito Federal também com seríssimos problemas de abastecimento de água. Pois é, e aí, novamente, nós estamos falando de clima, nós estamos falando de regime de chuvas. Até que ponto a ação humana tem um impacto no regime de chuvas? Você vai pensar, nenhuma, Léo. Isso aí depende das variações, das correntes de ar, isso depende de questões que fogem à ação humana, que são puramente naturais ambientais. Será? Por que nós estamos tendo tanta crise hídrica no Brasil? Bom, né? Além da falta de um bom gerenciamento da água por parte dos nossos políticos, por parte dos nossos técnicos, nós também temos um gravíssimo problema de desmatamento na Amazônia. Tá bom? Eu não sei se vocês têm alguma noção aí, mas a Amazônia brasileira vem sendo devastada, vem sendo derrubada para quê? Para a produção, principalmente de soja e de carne, ok? De gado, criação de gado de corte, que vai para o abate. Então, nós estamos derrubando a Amazônia por razões capitalistas. Ah, mas a gente vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, vai gerar emprego, vai gerar renda. Tudo bem, não estamos sendo contra esses processos capitalistas. No entanto, se a gente faz isso sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de cuidado, o que acontece? Aí que está o ponto, né? Os professores de geografia e de biologia podem te explicar melhor do que eu, mas vai lá aqui uma síntese para você. A Amazônia é uma região tão úmida,
né, tão molhada que toda a água que evapora da Amazônia, ela é carregada para o interior do Brasil por meio das correntes de ar. Então, o regime de chuvas no sudeste brasileiro, no centro-oeste brasileiro, depende muito dessa umidade que é trazida da Amazônia. Se você mora, né, em Manaus, Pará, Porto Velho, Acre ou ainda Roraima, Amapá, você sabe que chove aí praticamente todo dia, né? Porque é essa umidade que vai subindo ao longo do dia e no fim do dia ela se precipita. Pois bem, além dessa umidade que se precipita aí, as correntes de ar trazem essa água para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, enfim, para o centro-sul do Brasil. E à medida que você desmata a Amazônia, menos umidade, menos chuva sendo trazida para cá. Consequência, menos chuva, crise hídrica, somando-se, claro, a falta de controle, a falta de cuidado, a falta de um gerenciamento efetivo e eficaz das águas aqui no centro-sul do Brasil. Entendem por que nós precisamos falar de capitalismo, de produção, de consumo, de distribuição, de cultura e sociedade para entender o meio ambiente também? Então, pessoal, é isso. Vocês, muitos de nós foram levados a entender que essas visões, natureza e cultura, são distintas, separadas, isoladas, como se elas não se relacionassem, em boa medida porque lá na escola nós fomos ensinados assim, né? Como se essas matérias elas não tivessem contato, elas não tivessem relação, como se o que se você estuda em história não tem nada a ver com o que você estuda em química, em física. E, infelizmente isso nos fez, perdão pela palavra, mais burros. É verdade. A gente acaba achando que a química é uma ciência criada no vácuo, como se não tivesse uma história, como se não tivesse uma relação com os interesses capitalistas de produção, distribuição e consumo. Assim como você estuda história e sociologia, achando que essas matérias não falam nada das transformações materiais, ambientais, corporais que as ações humanas geraram. E o Enem é uma prova muito bonita, uma prova muito legal, porque ela ataca brutalmente essas separações, ok? Ela vai perguntar para você, sim, de que maneira a sociedade e o ambiente se relacionam. Tá bom? E é por isso que, se nós vivemos em uma sociedade capitalista, eu começo avançando a nossa conversa sobre a relação entre sociedade e ambiente falando do capitalismo. E nesse slide está tudo sintetizado para vocês, ok? Muito bem. O que você precisa anotar no teu caderninho aí para entender essa relação sociedade-natureza no que diz respeito ao capitalismo? Você precisa anotar a palavra massivo. Legal? Capitalismo é igual a uma produção e a um consumo massivos. Léo, o que significa massivos? Muito, muito, demais. Excessivo, ok? A lógica do capitalismo, pessoal, é crescer constantemente, ok? Não estou dizendo, por favor, que isso é bom ou que isso é ruim. Eu estou analisando o capitalismo. Então, a lógica é mais emprego, mais renda, mais lucro, mais produção. Você só gera mais emprego, você só gera mais lucro, você só gera mais produção se você aumenta o capitalismo, ok? Mas da onde o capitalismo vai tirar a matéria que ele precisa para essa produção? Mais ainda, de onde o capitalismo vai tirar a energia para fazer toda essa máquina produtiva funcionar? Da natureza, não é mesmo? Então vocês acham que existem hidrelétricas para quê? Só aí, ó, para botar luz na sua casa? Não, não. Também, mas as hidrelétricas, elas
produzem energia elétrica, eletricidade, sobretudo para as empresas, para as fábricas, para a produção. Ok? Algo em torno de 4 a 5% da eletricidade produzida pelas hidrelétricas brasileiras são consumidas pelas residências. O grosso é consumida pela fábrica, pelas indústrias, não é mesmo? É por isso que nós temos hidrelétricas muito grandes no Brasil. Claro, nós temos um território, nós temos uma geografia que propicia a produção de eletricidade pelas águas, né? Temos aqui no sul do Brasil a Itaipu, e recentemente foi criada lá no norte do Brasil a usina hidrelétrica de Belo Monte. Mas elas existem não só em razão do nosso terreno, não só em razão da nossa geografia, mas também porque nós precisamos, ou nós queremos, ou nós desejamos aumentar a produção capitalista do nosso país. Ok? Então, nós estamos consumindo recursos naturais para alimentar essa produção e também, pessoal, a gente vai inventar o quê? A gente vai criar o quê? Vocês acham aí que os seus aparelhos celulares, eles são feitos do quê? Eles são feitos do cobre retirado lá do Chile, ok? Eles são feitos de ferro, aço, alumínio, que são todos feitos por meio de minérios retirados das mineradoras, sobretudo brasileiras e africanas e canadenses, ok? O algodão que faz as nossas roupas, ok? Produções de algodão na Ásia, produções de algodão no Brasil, produções de algodão na América Central. Vejam, tudo que você tem aí é físico, é material. E essas matérias-primas, elas foram retiradas da natureza para criar esses produtos. Então, portanto, quanto mais nós produzimos, mais estamos consumindo da natureza. Legal? E essa é a lógica do capitalismo. Eu preciso que vocês entendam que o capitalismo funciona dessa maneira. Ele precisa crescer, e se ele vai crescer, ele vai necessariamente consumir recursos naturais para tanto. Legal? Vejam só vocês como o Enem está interessado nesse assunto. Olha essa questão aqui que eu já coloco bem no meio da nossa aula para a gente perceber a lógica que o Enem vai explorar com vocês de um jeito ou de outro nas provas seguintes. Então essa questão diz lá, dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Opa, então você começa a perceber o quê? Que a questão está falando de dominar a luz, né? Como assim, Léo, dominar a luz? Pessoal, essa coisa que tem aí na tua casa chamada lâmpada é uma invenção histórica relativamente recente na história da humanidade, né? A eletricidade. E mais ainda, a democratização dessa eletricidade para todos, né? E mais ainda, se você pensar que há bem pouco tempo antes, coisa de 150, 200 anos atrás, o ser humano ele estava à mercê da luz natural. Ele tem luz de dia, ele não tem luz de noite. E hoje você pode o quê? Driblar a natureza, porque nós inventamos a eletricidade. Você chega em casa meia-noite, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, pá, você liga a luz, você tem luz. E é exatamente sobre isso que a questão continua. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Léo, não estou entendendo nada. Claro, pessoal, porque a partir do momento em que essa diferença entre dia e noite não é mais tão natural assim, você precisa de uma outra maneira de marcar a passagem do tempo. E aí não é mais essa marcação da natureza, é a marcação da sociedade, o relógio, né? Essa divisão do tempo que é uma invenção humana. Bem legal. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso.
todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. E, não sei, felizmente ou infelizmente para vocês, mas é isso que vem acontecendo cada vez mais com o ser humano. Nós estamos trabalhando cada vez mais, nós estamos avançando na noite. O sujeito trabalha em casa, o sujeito trabalha, chega em casa e ainda vai estudar, ou ainda vai fazer outro tipo de trabalho, ou ainda, como a questão vai explorar na pergunta, você tem 2, 3 turnos dentro das fábricas, é o trabalho da madrugada, né? Veja só que interessante a pergunta da questão. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência o quê? Ora, então, essa invenção da luz e esse avanço da luz para dentro da noite, qual foi a consequência? A gente tem que sempre interpretar muito bem a pergunta. Para o mundo do trabalho. Melhoria da qualidade da produção industrial? Ora, por que vai melhorar a qualidade da indústria? Não é disso que o texto fala. O texto fala que nós trabalhamos mais. E quantidade não é necessariamente qualidade. Muito bem, então eu acho que a gente pode descartar. Redução da oferta de emprego nas zonas rurais? Não. Olha, o fato de trabalhar mais na cidade por conta de um terceiro turno na madrugada, não significa necessariamente que você vai reduzir o número de empregos nas zonas rurais. Sim, se você tem mais trabalho nas fábricas, as pessoas podem até sair do campo e vir para a cidade. Mas o texto não faz essa relação. É você que estaria fazendo. E se o texto não faz, é melhor deixar de lado a alternativa. C. Permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. Será? É o trabalhador que vai decidir, eu vou trabalhar na madrugada e não vou trabalhar mais de dia? É ele o dono da fábrica? Quem é o dono da fábrica? Portanto, quem decide quando o trabalhador vai trabalhar? Liberdade, coisa nenhuma. Diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. Por quê? Não. O fato de ter mais tempo para trabalhar não significa que o nosso esforço vai diminuir. Concorda? Então, chegamos na alternativa correta. Ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. É isso, agora se trabalha mais, por quê? Porque como se dizia naquela época, como se imaginava naquela época, o século XIX, início do século XX, é a era vitoriana. Por que vitoriana? Além da rainha Vitória da Inglaterra, que é o país referência aí desse momento histórico, também a ideia de victory, de vitória do humano sobre a natureza. A ideia de que a tecnologia, de que a ciência nos permitiu dominar completamente a natureza. Tá bom? Mas aí nós entramos no segundo ponto da aula, que é muito importante e que vocês estão cansados de ouvir aí nos jornais, ler nas revistas, que é aquilo que nós podemos chamar de degradação ambiental, ou se vocês preferirem, de crise climática, não é mesmo? Ou se vocês, enfim, problemas ambientais. Claro, por quê? Porque, como nós estávamos falando há pouco, se o capitalismo é massivo e vai consumindo recursos naturais, seja em forma de energia, seja em forma de matéria-prima, vai chegar uma hora o quê? É o que nós estamos percebendo ultimamente, nos últimos 40, 50 anos. A natureza levantando a mão e falando: ei, eu termino, eu acabo, eu não tenho tanto assim para dar para vocês. Vocês estão me consumindo até um ponto em que eu posso literalmente acabar. E aí, se a natureza acaba, quem acaba junto com ela? Ah, troféu joinha para o ser humano. Eu e você. Todos nós vamos juntos com o fim da natureza.
Entendem? Então, pessoal, o que nós estamos percebendo agora, depois de 300 anos de capitalismo, é que o capitalismo, o maior inimigo do capitalismo não é o socialismo, não é o comunismo. Atualmente é a degradação ambiental, porque necessariamente para nós sobrevivermos vamos ter que controlar a nossa produção ou vamos ter que inventar, desenvolver novas formas de produzir para continuar vivendo neste planeta aqui. Só um número para vocês aí, ó. Alguns ambientalistas, eles dizem que se todo mundo consumisse como os Estados Unidos, seria necessário coisa de 2, 3 planetas Terra para dar conta de tamanho consumo da natureza, ok? Os Estados Unidos é de longe o país que mais consome. E se todos os países, como eles desejam, como o próprio Brasil deseja, consumir como ele, teremos problema. Então, como é que vai acontecer? Como é que nós vamos viver daqui para frente? Né? É uma decisão que não cabe só aos estados nacionais, mas cabe a toda a humanidade. Por isso que cada vez mais nós temos essas reuniões globais, como a Rio 92 e a Rio 2012, a Rio +20, né? Que discutiram os caminhos da humanidade no que diz respeito ao ambiente e aos recursos naturais. Portanto, a nossa conversa aqui ela não é só social, econômica, ela também é política. Por quê? Porque o Brasil quer crescer economicamente. Mas e os Estados Unidos? Vai deixar? Se o Brasil cresce e os Estados Unidos continuam onde está, tem planeta para tamanho consumo? E aí? Entendem? Além disso, pessoal, essa degradação ambiental, ela vem esgotando o que nós entendemos, olha aí, ó, pode anotar, ela vem esgotando muito o que nós entendemos por saúde, né? Então, sim, a tecnologia nos fez viver mais. A nossa expectativa de vida aumentou. Com todo o desenvolvimento da medicina, com todo o desenvolvimento do conforto que as tecnologias nos trouxeram. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos nos exercitando menos, estamos comendo mal e isso vem gerando consequências para o nosso corpo. Mais ainda, estamos vivendo em ambientes poluídos que afetam a nossa qualidade de vida e o Enem vai buscar avaliar a tua percepção a respeito desses assuntos, ok? Tem uma questão muito interessante aqui sobre o conceito de insustentabilidade, ok? Deixo para vocês resolverem a alternativa correta, é a A. E termino conversando com vocês sobre essa questão aqui, olha, que conta a história do Paulo Saldiva, um professor que pedala 6 quilômetros de casa para o trabalho todos os dias, nunca foi atingido por um carro, mas assim, mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo. Por quê? Porque a cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada. Poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, enfim, todos esses minérios, todas essas substâncias que são nocivas ao corpo estão entrando aí, ó, no Paulo Saldiva, super saudável, super atleta. E aí, ele tomou a decisão de ter uma vida mais saudável, mas a cidade de São Paulo não está permitindo que ele tenha. Vejam só vocês como é uma questão social, cultural. Não adianta nada vocês aí fazerem uma reciclagem adequada do lixo de vocês se a tua cidade como um todo não faz. Não adianta nada nós, enquanto cidadãos comuns, nas nossas residências, controlarmos o consumo de água, se a agropecuária e as indústrias, de um modo geral, também não controlarem, também não encontrarem formas alternativas de produção sem tanto consumo de água, tá bom? Vocês lendo a questão ali, depois entendam ela melhor, entendam por que a consequência
desse estilo de vida, por mais fitness que seja, ele traz como consequência a diminuição da expectativa de vida. Tá bom? Tem mais uma questão aqui para vocês pensarem a respeito do assunto e eu termino fazendo essa indicação de um documentário lindo, lindo, lindo de um brasileiro, Vic Muniz, falando do lixo, que é um dos grandes problemas das cidades contemporâneas. Como descartar o lixo, como gerenciar esse descarte, ok? Esse documentário Lixo Extraordinário fala do Vic Muniz, um artista plástico que desenvolveu obras lindíssimas no Jardim Gramacho, um lixão que não existe mais ali no Rio de Janeiro, ok? Não existe mais porque o Brasil passou uma lei proibindo os lixões, que são basicamente terrenos a céu aberto onde se jogava lixo sem nenhum controle, sem nenhum gerenciamento. Agora no Brasil é obrigatório ter um aterro sanitário, que é todo um controle do chorume, né, daquela água poluída que sai do lixo e até mesmo dos gases que se levantam do lixo. E aí é em meio a essa paisagem do lixão que o Vic Muniz faz obras artísticas e esse documentário conta pra gente. Uma bela forma de você pensar essa relação entre ambiente e sociedade. Beleza? A gente continua essa conversa ainda, pessoal. Valeu! Bons estudos. Até. Tchau, tchau.